Irmãos, bom dia. Hoje nós vamos ver se Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Irmãos, o sentimento de arrependimento vem pelo pecado, ou pelo erro, ou pelo mal cometido. Vamos ver na Bíblia alguns exemplos de pessoas que pecaram, erraram e se arrependeram. Bom, vamos ler em 2 Samuel, do capítulo 11, versículo 3 e 4 e o 14 ao 17. Vamos ver aqui o pecado de Davi e o seu arrependimento. Vamos ler. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Versículo de número 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. No Salmo 51, do versículo 1 ao 4, nós vemos o arrependimento de Davi. Vamos ler. Davi, orando ao Senhor, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Irmãos, a Bíblia também nos mostra um outro exemplo do apóstolo Pedro, que também ele errou negando Jesus 3 vezes. Vamos ver isso no livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 66 ao 72. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles.
De novo, ele negou. Pouco depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Mas Pedro, irmãos, ele arrependeu. Nós lemos isso no versículo 72. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Pedro arrependeu-se. Tem também, irmãos, o erro do filho pródigo. Ele também pecou e arrependeu-se. Vamos ler isso no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Irmãos, a partir do versículo 17, a gente vê o arrependimento dele. E tornando-o em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Um outro exemplo também na Bíblia é do apóstolo Paulo, né? Ele errou, ele pecou e também se arrependeu. Vamos ler no livro de Atos, capítulos de número 7, versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Aqui está falando de Estevão. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo. Vamos ler também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 1 ao 3. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja,
entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao 6, nós vemos o arrependimento de Saulo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, arrependimento é para quem peca, é para quem erra, é para quem faz o mal. Vamos ler isso em Lucas capítulo 3, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, lemos também assim: Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Jesus diz em Lucas capítulo 5, versículo 32, Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, Davi, o apóstolo Pedro, o filho pródigo e o apóstolo Paulo, eles arrependeram-se porque pecaram, porque erraram. Deus não tem como arrepender-se. Ele não erra, ele não peca. Deus é santo. No Salmo 99, versículo 5, nós lemos assim: Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Deus é santo, santo, santo. Deus é puro, Deus é perfeito. Vamos ler de novo Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. A palavra arrependeu-se aqui neste versículo está traduzida errada. Na Bíblia interlinear hebraico-português, o significado é que Deus lamentou-se e ficou triste e magoado, porque grande era a maldade dos homens e as intenções de seus corações eram más. Infelizmente, irmãos, a palavra foi traduzida errada. Irmãos, por que Deus iria arrepender-se, sendo que ele produziu o que ele quis, o que ele desejava? Quando ele criou o par, Adão e Eva, a esperança de Deus é de produzir homens piedosos, homens retos. E isso aconteceu. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 15, nós lemos assim: E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém
seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Irmãos, Deus não fez somente um homem, nem somente uma mulher, mas Deus fez somente um casal, não 3 casais, não 10 casais, mesmo podendo ele criar milhões de casais. Deus fez somente um casal, porque ele buscava desde Adão e Eva uma semente de piedosos, de homens retos, de homens justos. Portanto, o conselho de Deus para os homens é: guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Agora, irmãos, por que este conselho de Deus? Porque Deus detesta o divórcio. Malaquias 2,16 nós lemos assim: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Deus, ele quer que o homem permaneça vivendo com a mulher de sua mocidade eternamente, até que a morte os separe. O casal fiel, amoroso, pode produzir semente de piedosos. Isso aconteceu a Adão e Eva. Eles produziram Abel, Sete, mesmo que tiveram Caim, um homem mau. E Sete produziu Enos, antes do tempo de Noé. Adão e Eva produziram sementes de piedosos, como Enos quer dizer Enoque, que foi o primeiro profeta fiel a Deus. Vamos ler isso em Judas capítulo 1, versículo 14. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. O 7º depois de Adão, Enoque, profeta de Deus, nasceu da descendência de Adão e Eva, homem também piedoso, justo, honesto. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 26, nós vemos assim: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Deus, através do casal Adão e Eva, produziu homens retos, homens piedosos. Primeiramente Abel, depois Sete, depois de Sete, Deus produziu Enos, depois Deus produziu Noé. No tempo de Noé, antes do dilúvio, Deus encontrou Noé e seus filhos dignos para a salvação. Por que então, irmãos, no tempo de Noé, Deus diria que estava arrependido de ter feito o homem? Deus não teria motivo para isso. Não tem lógica, não tem razão alguma para Deus arrepender-se de ter feito o homem. E eu vou terminar aqui dizendo que dizer que Deus arrependeu-se de ter feito o homem é um erro. A palavra arrependeu-se em Gênesis 6:6 está traduzida errada. Eu volto a dizer que na Bíblia interlinear hebraico-português, o significado é que Deus lamentou-se, ficou triste e magoado, porque grande era a maldade dos homens e as intenções de seus corações eram más. O que Deus desejava fazer aconteceu: produzir sementes de piedosos. Na terra existem muitos homens piedosos. Irmãos, tudo que Deus fez e tudo que Ele criou é muito bom.
O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, nós lemos assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã, o dia sexto. E em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim: Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Amém, irmãos. Mais uma vez, eu peço que vocês examinem tudo que foi dito aqui. E até a próxima, se Deus quiser e nos permitir. Amém.